A propósito do conflito na Ucrânia, dos últimos acontecimentos relativos a Taiwan, muito se tem comentado. Como se costuma dizer, cada cabeça, cada sentença. Ou seja, as opiniões a dividirem-se sobre quem é responsável pela situação atual e os cenários que se traçam, sobretudo pelos ditos especialistas, sobre o futuro e as consequências para o mundo. Se os governantes envolvidos direto ou indiretamente não tiveram o bom senso de se entenderem. Por muito que se queira defender a ideia de desrespeito à democracia e liberdade por parte de uns e de defesa das mesmas por parte de outros, do meu ponto de vista e de muitos que têm a mesma opinião, a questão-chave tem a ver com a chamada geopolítica e os interesses económicos em jogo. Estes dois conceitos, democracia e geopolítica, já são utilizados há séculos. Como sabemos, a democracia foi inventada pelos gregos e a geopolítica já os impérios do passado a utilizavam. E as grandes mudanças tecnológicas trouxeram-nos a globalização, de forma que tudo mudou. Tenho aqui um livro sobre a globalização do mundo atual, cujo autor, Martin Page, de nacionalidade inglesa, que em 1988, nos Estados Unidos, enquanto escrevia o guião para um filme, foi declarado cego. Mudou-se com a família para Portugal e acabou por escrever na Azóia, uma pequena povoação próxima de Lisboa, um livro com o título em português A Primeira Aldeia Global. Título em inglês, The First Global Village. Nesta obra, poderemos perceber melhor o percurso da história de um pequeno país chamado Portugal e que mudou o mundo. O conceito de geopolítica esteve sempre presente na cabeça dos seus governantes. Nesse tempo, a democracia não entrava na equação. Esta obra está dividida em capítulos e índices com pequenos resumos. Vamos tentar descrevê-los. Quem tiver interesse em aprofundar os seus conhecimentos deverá adquirir o livro através dos meios próprios. Vamos lá então à nossa leitura do capítulo 10º do livro, e de forma resumida devido à sua extensão. Vasco da Gama e o Senhor dos Oceanos. Vasco da Gama é figura ímpar da história universal, não precisa de apresentações. Foi o navegador português que comandou uma expedição que chegou à Índia pela primeira vez por via marítima, traçando uma rota conhecida por caminho marítimo para a Índia. O Senhor dos Oceanos é o Sultão de Samorim, em Calcute, com quem Vasco da Gama teve um encontro no fim da sua viagem, com o objetivo de estabelecer contactos diplomáticos e comerciais, que ficou cheio de alguns episódios rocambolescos. Vasco da Gama partiu de Belém, em Lisboa, na manhã de 8 de julho de 1497, com um conjunto de embarcações, as naus São Gabriel, São Rafael, Berro e São Miguel, para mantimentos. Passado uma semana alcançaram as Canárias e a 27 de julho do mesmo ano aportaram o arquipélago de Cabo Verde, onde abasteceram. No dia 29 de março de 1498, atingiram a ilha de Moçambique, tendo aí estabelecido a sua primeira experiência com o comércio e cultura árabes, que dominavam as costas do Oceano Índico. As impressões que os portugueses ficaram sobre os habitantes da ilha. Os habitantes tinham tez castanho escarniçada e corpos bem proporcionados. Vestiam-se bem com túnicas de algodão listrado e turbantes de broados em brocado. A maior parte tinha sido convertida ao islamismo e o árabe era a língua ampla e fluentemente falada. O sultão desta ilha recebeu Vasco da Gama de forma calorosa no seu palácio. Vasco da Gama ofereceu 2 capas bordadas e 30 miticais de ouro. Em troca, o sultão pôs 2 pilotos experientes à sua disposição para conduzir os portugueses até Mombasa. Atualmente fica no Quênia. O Quênia, portanto, Mombasa, fundado no século XI por mercadores árabes, foi ocupada por forças de Portugal entre 1593 e 1698. E novamente entre 1728 e 1729. Foi lugar para a 7ª escala da viagem de Vasco da Gama na descoberta do caminho marítimo para a Índia.
Entretanto, quando o sultão descobriu que portugueses eram cristãos e que os viram erguer um crucifixo, ordenou que os matassem. Claro que isso não chegou a acontecer, caso contrário, a história seria diferente. Entretanto, os dois pilotos, sob a ameaça de os lançar ao mar, lá conduziram os portugueses, são e salvo, até Mombasa. Chegaram no domingo de Ramos e lançaram âncora à entrada do porto. O governador enviou-lhes como presente um barco com 3 carneiros, laranjas e limões. Os portugueses tinham falta de carne fresca. Entretanto, os dois pilotos provocaram uma colisão entre as naus São Gabriel e São Rafael, e acabaram por fugir da confusão. Assim, no mar alto e sem piloto, os portugueses avistaram 2 barcos de bom tamanho, carregados de mercadorias e pessoas, e foram à sua perseguição, tendo apanhado um barco e aproveitar o piloto. Os conduziu até Melinde, cidade acima de Mombasa. Alcançaram passados 2 dias. Entretanto, foram recebidos pelo rei de Melinde, com pompa e circunstância. Um dos ministros foi a bordo cumprimentar Vasco da Gama. Este o que fez? Exigiu a cedência de um piloto que conhecesse o caminho para a Índia, em troca da sua libertação. O piloto era de Bombaim e guiou-se através de tempestades e atravessou o Oceano Índico, fazendo com que chegassem a Calcute e salvos no dia 20 de maio de 1498. Vasco da Gama enviou à terra 2 dos condenados que estavam em liberdade condicional, João Nuno e Gaspar Correia. A primeira conversa conhecida entre europeus e indianos ocorreu entre eles e 2 habitantes locais que falavam genovês. O diálogo entre eles, pensa-se que devia ter sido assim. O que estão a fazer aqui? Perguntavam os indianos. Viemos à procura de cristãos e de especiarias, responderam eles. Foram enviados pelo rei de Castela, de França, ou pelo doge de Veneza? Perguntavam os indianos. Fomos enviados pelo rei de Portugal. Ele não permite que outro reis envie gente para aqui, responderam eles. Deus vos abençoe por terem aqui vindo, responderam os indianos. O Samorim, o senhor dos oceanos, estava no seu palácio de campo. Entretanto, os 2 portugueses iam informando as entidades oficiais da chegada do embaixador do rei de Portugal. O Samorim regressou ao seu palácio em Calcute e enviou um grupo de cortesãos e um palanque para a costa. Vasco da Gama saudou-os com uma salva de canhões e uma fanfarra de trombetas e foi acolhido com muitas honras. Depois, montando num palanque escutado pelo irmão do governador de Calcute e por uma grande banda de músicos hindus e acompanhado por um séquito de 13 portugueses, foi transportado através das ruas apinhadas de gente que lhe davam as boas-vindas. Durante mais de meio-dia, caminharam através de multidões que se estendiam ao longo do percurso, convidando-os para comerem nas suas casas e lhes pediam que ficassem seus hóspedes. Chegaram finalmente ao palácio onde o senhor dos oceanos se abeirou de Vasco da Gama e o abraçou calorosamente. Vasco da Gama foi convidado a explicar ao que vinha. Eu respondi que vinha à procura de cristãos e para comprar especiarias. No dia seguinte, Vasco da Gama mandou num barco a remos os presentes para o senhor dos oceanos, constituído por 12 rolos de algodão listrado, 4 fios de corais, uma caixa de açúcar e 2 barris de azeite e mel. Ao inspecioná-los, o governador de Calcute considerou ridículos, dizendo que Sua Majestade só aceitava ouro. Vasco da Gama disse que aquilo era uma oferta pessoal e que o haveria mais tarde. Para se desculpar, o governador recusou-se a deixar Vasco da Gama regressar ao navio. Vasco da Gama exigiu uma outra audiência ao senhor dos oceanos e concedeu, tendo, entretanto, proferido uma série de insultos graves, dizendo-lhe que ser escandaloso que ele não tivesse trazido nada que fosse apropriado para um membro da realeza. Vasco da Gama respondeu que tinha com ele mercadorias para negociar trigo, vinho, ferro e cobre fundido. O senhor dos oceanos ficou mais calmo e lá autorizou a saída de Vasco da Gama. Os mercadores árabes de Calcute tinham-se apercebido desde logo que a chegada dos europeus seria uma ameaça para o seu monopólio de comércio das especiarias.
aproveitaram ao máximo o desprestígio de vasta gama que acabava de sofrer, fazendo troça das mercadorias. À medida que estas eram trazidas para a terra, havia poucos clientes. Os hindus, entretanto, continuavam a receber os portugueses com entusiasmo. Subiram a bordo dos seus barcos, trazendo com ele os seus filhos. Os portugueses brindaram-nos com uma recepção sumptuosa, tendo os festejos prosseguindo de noite fora. Entretanto, os portugueses transferiram a sua mercadoria para o centro de Calcute, onde os árabes conseguiram, em boa parte, impedir-os de comerciar. O residente local, um tunisino, que os portugueses conheciam de nome Monsaide, foi a bordo avisar vasta gama que os mercadores árabes tinham convencido o senhor dos oceanos de que os portugueses eram piratas e ladrões e só esperavam uma oportunidade para saquear e pilhar Calcute. Os mercadores ofereceram uma grande quantidade de dinheiro se ele mandasse capturar e decapitar vasta gama e o seu séquito. Os portugueses que se encontravam em terra foram impedidos de regressar aos navios e de remover os seus bens. Vasta gama notou que havia 2 dezenas de indianos que tinham ido almoçar a bordo e fez-os prisioneiros e acordou libertá-los em troca dos portugueses que tinham ficado cativos. Vasta gama mandou dizer ao senhor dos oceanos que tinha ficado muito indignado por lhe terem chamado ladrão e pirata, estando prestes a largar para não mais voltar. Então o senhor dos oceanos convocou um dos seus oficiais e entregou-lhe uma carta endereçada ao rei de Portugal, onde dizia que tinha muito prazer em receber o nobre embaixador de sua majestade e que gostaria de transacionar com os portugueses se o rei enviasse ouro. Ele forneceria especiarias e joias. Os portugueses o largaram pouco depois, tendo considerado cumprida a sua missão. A viagem de regresso a Portugal foi dominada pela tragédia. Mais de 100 membros da tripulação, ou seja, mais de 2/3 morreram, vítimas sobretudo de febre ou de escorbuto. Devido à falta de tripulação, foram obrigados a abandonar 2 barcos, tendo-os encalhado na praia e incendiados depois, para impedir que os árabes pudessem estudar a sua concepção e construção. Nessa altura era muito importante, era um segredo de Estado. Os barcos tinham trazido todo tipo de especiarias: canela, cravo da Índia, pimenta, gengibre, noz moscada, bálsamo, âmbar, albíscara, pérolas, rubis e todos os outros géneros de pedras preciosas. Embora o carregamento tenha sido pequeno, tinha um valor de mercado 60 vezes superior ao custo da viagem. Portanto, em termos comerciais, sempre valeu a pena. Anos mais tarde, Vasta Gama foi nomeado vice-rei da Índia e foi ainda concedido o título de Conde da Vidigueira e uma boa pensão é ouro. Nasceu em 1469 em Sines e morreu com malária a 24 de 1524 em Cochin, na Índia. Os seus restos mortais vieram para Portugal, cujo túmulo se encontra no Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa. Curiosidade: a Grã-Bretanha tornou-se um poder colonial na Índia graças à oferta de Bombaí que tinha sido conquistada pelos portugueses, como dote de Portugal ao rei Carlos II, devido ao seu casamento com a princesa Catarina de Bragança de Portugal em 21 de maio de 1662. Moral da história: os portugueses daquela época eram gente astuta e aventureiros, mas meteram-se em grandes falhadas como podemos chegar a esta conclusão. Não foi brincadeira, não é? Pronto, então olha, eu desejo a todos, enfim, umas boas reflexões e que pensem de facto na história de Portugal e na sua complexidade para chegarmos aos dias de hoje. Boa tarde.